Minha orientadora é a professora Jorge, e a orientação da professora coordenadora, a professora Helena. A estrutura da qual eu vou apresentar, ela está separada em introdução, a fundamentação teórica, os materiais e métodos utilizados para essa pesquisa, os resultados, as discussões obtidas e as considerações finais. Por que eu trabalho com a área de estruturas e na área de incêndio? Eu, como bombeiro civil, atuo na área de bombeiro, eu tenho conhecimento prático do que realmente acontece e eu percebo a necessidade de estar conhecendo a ação do fogo nessa estrutura, estar conhecendo o que acontece nessa estrutura durante e após o incêndio. Então, esse conhecimento dos materiais frente ao fogo, frente ao método de resfriamento brusco, que é quando eu estou jogando a água no combate a incêndio, ele vai me determinar o tempo que eu tenho de permanência dentro dessa edificação. Eu conhecendo esses resultados, eu posso dizer o quanto que a pessoa pode estar dentro da edificação, quanto a equipe de resgate pode permanecer. E por que isso é importante? Porque o efeito da temperatura no concreto, o efeito do método de extinção que eu vou estar utilizando, ele pode interferir nessa estrutura. Por exemplo, o autor que eu utilizei aqui, ele percebeu que quando aquecido e quando resfriado, essa estrutura tem um comportamento na sua microestrutura, apresentando microfissuras e por aí adiante. Quando eu vou estar analisando esses efeitos, eu tenho que levar 3 pontos em considerações. A avaliação da estrutura como um todo, da estrutura pós-incêndio, depois de ter acontecido a ocorrência. Eu tenho que analisar os efeitos dessa variação de temperatura, o tempo que ela teve exposta, o tipo de temperatura que ela sofreu, os graus, e o efeito do choque térmico devido a esse resfriamento. No nosso caso aqui, o resfriamento brusco é quando eu jogo água nessa estrutura. Mas, pensando na questão histórica, por que é importante eu estar analisando essa situação, devido já a um trágico quadro que me apresenta um fator de vários incêndios ocorridos, com várias vítimas fatais desde 1903 até 2014. Caso mais recente, o próximo a nós aqui, eu tenho como exemplo um incêndio na cidade de São Paulo, um edifício de 24 pavimentos que veio a ruir horas mais tarde. Tem um caso próximo aqui em Joinville mesmo, uma edificação residencial que teve um incêndio por 2 horas, onde esse ambiente esteve exposto ao incêndio. O caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que também a estrutura teve um colapso, teve problemas no futuro após esse incêndio. O Museu da Língua Portuguesa, também no estado de São Paulo, onde uma parte dessa estrutura veio abaixo devido à exposição a esse calor. A questão que a gente conhece, mais trágica ali, a questão da Boate Kiss, ali ela não houve o colapso, porém ela teve que passar por uma análise concreta, a estrutura dela. E o exemplo que eu trago para o nosso trabalho é o acidente de Tutã, em 2007. Por que eu considero ele mais importante aqui nesse momento? Porque ele apresenta uma taxa de exposição de 2.000 graus Celsius durante 12 horas de incêndio, essa ocorrência, justamente a temperatura onde a gente vai ver que é a temperatura crítica de incêndio. Para isso, o meu objetivo geral desse trabalho é analisar o comportamento do concreto submetido ao resfriamento e ao aquecimento, o concreto com FCK de 25, outro de 35, outro de 40 MPa, quando submetido a essa elevada temperatura, e o posterior resfriamento por choque térmico dessa estrutura. Isso tudo simulando uma situação de incêndio, onde o bombeiro vai estar fazendo combate. Como objetivo específico é analisar a resistência do concreto submetido às temperaturas de 300, 600, 900 e 1.200 graus, e o posterior resfriamento, eu estou analisando a perda devido ao aquecimento e o resfriamento, e verificar a presença de explosive spine, que são microfissuras ou lascamento do concreto, perdendo uma parte do corpo de prova ali onde ele vai lascar, e fazer uma outra análise, que é a questão da coloração do concreto. Quando eu tenho a variação de temperatura, eu tenho a alteração e a variação na cor desse concreto também. Parte de fundamentação teórica, entender o que é o conceito de fogo e incêndio para estar trazendo para a nossa realidade.
Fogo, ele é uma reação química que produz luz, calor e fumaça. Ele tem um aumento de temperatura gradativo, dependendo do tipo de material, dependendo da área que eu tenho que estar em exposição. Ele é representado pelo tetraedro do fogo, onde é a junção do calor, do oxigênio e o combustível, gerando a reação em cadeia. Quando eu trago para a minha realidade, imaginando ali a situação do resfriamento brusco, eu vou estar eliminando a parte do calor, vou estar retirando o calor dessa reação, então o fogo vai se extinguir. Após essa elevação do fogo, eu tenho o incêndio, que ele é um fogo, porém fora de controle, já é de grandes proporções, necessitando de um combate eficiente, uma equipe especializada em combate a incêndio. Esse incêndio, à medida que vai aumentando o fogo, vai aumentando o incêndio, ele chega num certo ponto onde eu tenho a ocorrência do fenômeno de flashover, que é a inflamação generalizada do ambiente. Eu tenho um ambiente onde ele está exposto a esse calor. Quando chega na temperatura de 300 e 600 graus Celsius, ele começa a gerar muitos gases, onde vai me incendiar de forma generalizada esse ambiente. Quando ocorre esse processo, quando eu tenho essa elevação de temperatura e ocorre o fenômeno de flashover, ele chega a uma temperatura aproximada ali de 1000 a 1200 graus, conforme a referência que eu tenho. Isso, todo incêndio, ele vai ter essa proporção, ele vai chegar nesses valores, porém isso vai depender do tipo de material que eu tenho no ambiente, vai depender da área que eu tenho que está sendo incendiado, e gerando até um pico máximo de temperatura conforme varia esse tempo. Quando ele tem essa ocorrência do flashover, eu tenho em todos os ambientes